Fala aí, rapaziada, beleza? Eu sou o Carlos e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre reserva de emergência. Bom, reserva de emergência é um tema que o pessoal vem me perguntando muito no Instagram, tipo, como fazer, onde que eu devo investir a reserva de emergência, para que ela serve, de quanto tempo deve ser essa reserva, e eu vou explicar tudo nesse vídeo. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo totalmente assim, eu vou conseguir explicar tudo sobre reserva de emergência. E é um tema que é muito simples, é de fácil compreensão, eu tenho certeza que você vai sair daqui entendendo o que eu falei, porém é muito importante, de verdade. Todo investidor, na verdade toda pessoa precisa ter reserva de emergência. Bom, mas antes de falar sobre reserva de emergência em si, eu vou dar para vocês aqui uma informação que vocês não vão acreditar. A CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, fez uma pesquisa e concluiu que 66,3% dos brasileiros não poupam dinheiro pensando em emergências futuras. Ou seja, essas pessoas, 66,3% dos brasileiros, ganham menos do que gastam ou igual e não poupam pensando em emergências. Então, essas pessoas, quando têm emergências, elas têm que recorrer a dívidas, a empréstimo, a crédito, a financiamento, tem que recorrer a esse tanto de coisa que deixa as pessoas endividadas, que faz com que os juros trabalhem contra as pessoas. Então, por isso, essas pessoas não conseguem enriquecer, elas sempre estão endividadas. As pessoas não se preocupam com emergência, e esse é um dos maiores erros das pessoas. Então, já por esse início, você consegue perceber que a resposta para a pergunta quem deve ter reserva de emergência? A resposta é clara, todo mundo. Não é só investidor, não é só gente que quer ficar rico, milionário, viajar o mundo. Todo mundo tem que ter, porque é planejamento financeiro. Cara, quem não planeja a sua parte financeira, quem não consegue planejar finanças de família, finanças individuais, quem não consegue estar fadado a entrar em dívida e a pagar banco. Então, planejamento financeiro, amigo, você precisa ter reserva de emergência, todo mundo precisa. E vamos lá, qual é a função dela exatamente? A função da reserva de emergência é dar segurança para o investidor ou para a pessoa comum, enfim, de ter dinheiro disponível em situações de emergência. Então vamos supor uma situação de emergência, o pneu do seu carro que você usa para trabalhar furou. Ou então, espero que não aconteça, mas um familiar seu fica muito doente e ele precisa de remédio. Ou você fica doente de algo que o setor público de saúde não cobre e você não tem plano de saúde. Isso é uma emergência. Ou então vamos supor que você é demitido do seu emprego e aí você fica sem os seus ganhos, só que você continua tendo gasto, porque você continua tendo que pagar aluguel, tendo que pagar sua alimentação. Então essas são emergências. E se você não tem uma reserva, você vai se lascar. Você precisa ter uma reserva para que você possa passar por essas emergências. E aí a gente entra na próxima pergunta. Em que situações a reserva de emergência vai ser necessária? Ela vai ser necessária em todas as situações de imprevisto, de gastos que não foram previstos antes, porém, mesmo sendo imprevistos, eles são previsíveis. E é por isso que você tem que ter a reserva de emergência. Você pode não saber quando vai acontecer aquele acontecimento que vai precisar que você desprenda de dinheiro. Você pode não saber qual vai ser o acontecimento, porém, você tem que saber que os imprevistos são previsíveis, que vai rolar e você vai precisar de uma reserva de emergência. E se você não tiver, você vai se lascar, mas se você tiver, você vai conseguir passar tranquilamente por aquilo. Então, os imprevistos são previsíveis e a reserva de emergência funciona justamente para você se proteger contra esses imprevistos. Então vamos lá, para dar um exemplo de imprevisto que aconteceu agora, durante a pandemia. O IBGE soltou que em apenas 3 meses daqueles primeiros da pandemia, 3,1 milhões de pessoas perderam empregos. 3,1. Não sei se você conhece alguém que perdeu ou se você perdeu, mas ponha-se no lugar das pessoas que perderam. Imagina, elas continuam tendo custo, elas continuam tendo que se alimentar, que morar em algum lugar, que pagar uma série de coisas, transporte. Só que se elas não têm renda, elas vão depender de um dinheiro que ela guardou lá atrás ou de algum tipo de financiamento ou dívida. Então, se ela guardou um dinheiro lá atrás, se ela tem uma reserva, ela consegue passar muito mais facilmente por uma situação ruim dessa. Então, esse é um exemplo assim, agora, totalmente atual, de situação em que se você não tivesse reserva de emergência, você estaria lascado. Então, se você tem reserva de emergência, você passa por esse tipo de situação. Você consegue ficar 6 meses sem trabalhar, conseguir um emprego de novo e voltar e tá tudo bem. Você não teve que pegar nenhum tipo de dívida para sobreviver. Essa é a ideia, esse é o ideal. E vamos lá, qual é o valor que essa reserva de emergência deve ter? Eu recomendo que o valor que a reserva de emergência deve ter é de 6 a 12 meses do seu custo de vida mensal, beleza? Então você tem um custo de vida médio de, vamos supor, R$2.000, tudo bem?
Então, a sua reserva de emergência ela vai precisar ser de 12 a 24 mil reais. Você concorda comigo? Que são 6 a 12 meses do seu custo de vida mensal somados. Então, esse é o custo que a sua reserva de emergência deve ter. E ela deve ser desse tamanho, assim, de 6 a 12 meses, principalmente se você investe em renda variável, que aí você corre mais riscos ainda se você não tiver uma reserva de emergência. Então, 6 a 12 meses. E aí vai entrar aquela questão, né? Quanto é o seu custo mensal? Não sei se você já fez a conta, se você sabe disso, se você já parou para pensar nesse tipo de planejamento financeiro, mas o custo de vida mensal varia muito, né? Existem gastos fixos, gastos que são variáveis, então gastos fixos, alimentação, moradia, gastos variáveis, sei lá, aquela pizza que você come uma vez por semana com sua família. Então é difícil calcular, né? É algo que tem que ser muito mais pessoal. Se vocês querem que eu te ajude a calcular, enfim, eu quero que você me chame no Instagram, tá bom? Meu Instagram vai estar aqui na descrição, embaixo aqui, tá? É Queiroga Carlos. Eu te peço para que você me chame lá, eu vou te ajudar a calcular seu custo de vida mensal para a gente decidir quanto que você vai ter de reserva de emergência, tá bom? Mas essa parte é muito pessoal. E aí eu disse, então, 6 a 12 meses, né, do seu custo de vida mensal. E aí, então, tem esse número variável, de 6 a 12, não tem um número fixo. Isso acontece porque realmente esse número é variável, vai depender de algumas outras variáveis, de alguns outros fatores. Por exemplo, qual é a sua estabilidade de emprego? Você é, por exemplo, servidor público, que tem mais estabilidade, ou você é empresário, que tem menos estabilidade? Se você é servidor público, é lógico que você vai ter uma reserva de emergência menor. Se você é empresário, é lógico que você vai ter uma reserva de emergência maior. Ou então, por exemplo, quantos dependentes você tem? Você tem dependentes? Você tem filhos, pessoas que dependem financeiramente de você? Ou então, você é mais jovem, você tem provedores? Você tem seu pai, sua mãe que pagam sua moradia ou sua alimentação? Se você tem provedores, provavelmente seu tempo de reserva de emergência pode ser menor. Se você tem dependentes, o seu tempo tem que ser maior. Ou então, você tem conhecimento do mercado? Você sabe no que você está investindo, o que você está fazendo com o seu dinheiro e tal, se ele não está na reserva de emergência? Se você tem mais conhecimento, por exemplo, de renda variável, você vai investir, você pode ter uma reserva um pouco menor. Se você tem menos conhecimento, está ali aprendendo ainda, a reserva tem que ser maior. Ou então, você tem plano de saúde ou não tem plano de saúde? Se você tem, a sua reserva pode ser um pouco menor. Porque aí você consegue, gastos como, por exemplo, UTI podem ser cobertas pelo plano de saúde, então você não precisa ter essa preocupação. Mas se você não tem plano de saúde, podem ter gastos que você venha a ter que não vão ser cobertos ou não vão estar na rede pública. Então, você precisa ter uma reserva maior. E a gente passou então por todos esses pontos e onde é que você vai investir essa reserva de emergência? Porque é claro, né? Aqui no meu canal você não vai deixar dinheiro parado na conta do banco. E muito menos você vai botar na poupança, né? Pelo amor de Deus. Então, aonde que você vai investir? Tem que ser um lugar que tenha grande liquidez, então você tem que pedir esse dinheiro de volta e eles te entregarem bem rápido para que você consiga arcar com uma emergência. Segunda coisa, ele precisa ter muita segurança, então tem que ser um dinheiro que você não tem pouquíssima chance de perder. Terceiro, não pode ter muita volatilidade. Então você não pode investir sua reserva de emergência em ações, fundos imobiliários, que o valor varia todo dia. Você tem que ter esses 3 pontos, então, liquidez, segurança e o negócio não pode ser muito volátil. Então você abre mão de ter ganho, tá? Você não vai ter grandes ganhos com essa reserva de emergência. Os ganhos você vai ter em investimento com renda variável, esse tipo de coisa. Reserva de emergência não é para ganho. Então tudo bem, eu disse então quais são os 3 fatores que você tem que ter. E eu vou dizer alguns investimentos que você pode usar para você fazer a sua reserva de emergência. O primeiro deles, e o melhor, o mais importante, o mais seguro do país, é o Tesouro Selic. Se você não sabe o que é Tesouro Selic, clica aqui no cardzinho que vai ter aqui em cima e vê meu vídeo sobre Tesouro Direto, tá? É muito importante. Tesouro Selic, então, é a primeira opção. Segundo, o RDB do Nubank. Sabe do que eu tô falando? É aquele cofrinho lá que rende 100% CDI. O RDB do Nubank é muito bom também para reserva de emergência. Terceiro, fundos DI. São fundos de renda fixa que rendem aproximadamente 95%, 100% do CDI e tal. E você consegue, em alguns deles, ter liquidez diária ou liquidez de D+1. Então você pede hoje e chega amanhã o dinheiro. Esses você pode investir também. Terceiro, CDBs de liquidez diária. Então CDBs que você pede o dinheiro e ele cai na sua conta imediatamente. Ou D+1 também. Geralmente esses são pós-fixados, então eles vão vir em 100% CDI, 98% CDI. Então essas são as 4 opções que eu dou. Tesouro Selic, RDB do Nubank, fundos DI com liquidez imediata diária ou CDBs com liquidez imediata diária. Não usa a caderneta de poupança, pelo amor de Deus. A poupança rende 70% da taxa Selic, tá? O Tesouro Selic, que é mais seguro que a poupança, rende 100% da taxa Selic. Se você quer investir com segurança, investe em Tesouro Selic, não investe em poupança. Poupança você está perdendo dinheiro.
E vamos lá. A razão para você não deixar essa grana parada no banco, você deixar em um investimento de seguro, com baixo risco, baixa volatilidade, é para que você consiga tentar, pelo menos, proteger esse dinheiro contra a inflação. A inflação vai corroendo o dinheiro. Se você conseguir fazer esse dinheiro multiplicar pelo menos numa velocidade similar da inflação, sem abrir mão de segurança, seria ótimo. Porque aí você consegue proteger seu dinheiro dessa perda da inflação. Esse é o objetivo, tá? Segurança e proteção. E uma pergunta também que me fazem muito é: se eu quero investir em renda variável e eu não tenho ainda minha reserva de emergência, eu devo terminar de fazer minha reserva de emergência para começar a investir em renda variável? Muita gente acredita que sim, tá? Mas eu vou dar o meu ponto aqui do porquê que eu acredito que isso não é a melhor opção, apesar de ser uma opção ótima. Dependendo da pessoa, pode ser a melhor opção sim. Mas, na minha opinião, tem uma opção muito interessante, que é a opção de você, por exemplo, ter um mês já de reserva de emergência e a partir disso ir aportando, fazendo seus aportes mensais, vamos supor, R$1.000. Você aporta e 50% você investe, então em renda variável, enfim, no que você quiser, no caixa e tal, e os outros 50% vai para a reserva de emergência, até que você consiga concluir a reserva de emergência naquele valor estipulado de 6 a 12 meses, entendeu? Então você tem o primeiro mês de reserva de emergência e a partir desse primeiro mês você vai alocando sempre seus aportes, metade nos seus investimentos mesmo, metade na reserva, porque aí você vai começar a ver seus rendimentos dando fruto aqui nos seus investimentos e você vai ficar mais animado para continuar esse caminho. Então, se você só ficar aportando em reserva de emergência, talvez você desanime, você fique meio, caramba, eu não quero mais investir, muito sem graça, não sei o quê. Mas se você fizer isso de aportar metade, eu tenho quase certeza que você vai gostar muito de investir, você vai ficar mais motivado e eu acho que essa é a razão para essa modalidade, essa forma de você ir montando sua reserva de emergência ser bastante interessante. Mas não esqueça, ela é muito importante, tá? Não é porque eu tô falando que você pode ir fazendo os dois ao mesmo tempo, meio a meio, que eu tô falando que você não tem que ter reserva de emergência. Você precisa ter. Se você vai investir ou não, se você, enfim, independente de cor, gênero, raça, opção sexual, religiosa, você tem que ter reserva de emergência, amigo. Você tem que ter, tá bom? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido o assunto que eu trouxe aqui pro vídeo. Eu espero que vocês vão fazer a reserva de emergência de vocês, pelo amor de Deus, tá? Então eu te peço só para que você se inscreva aqui no canal se não for inscrito, tá? Se você gostou do vídeo, dá o like, tá bom? Se você se inscreveu, ativa o sininho de notificação para que você receba os próximos vídeos. Você vai aprender muito aqui no canal. Eu quero isso, eu quero te ensinar, tá bom? E me segue no Instagram, lá eu ajudo muito, de verdade. Me segue no Instagram, faz pergunta para mim lá. Eu tô disposto a te ajudar, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E é isso. Valeu!